Banco de Jardim, à espera de melhores notícias. Outro dos assuntos para comentar neste último jornal, Inácio Ribeiro. No caso de Felgueiras, a situação é bem diferente no que toca ao desemprego, isto porque conseguiram reduzir quase 20% desde 2008, nos últimos 4, 5 anos. É possível saber qual é o segredo do sucesso? Nestas coisas não há fórmulas mágicas, né? O nosso drama do que estamos aqui a falar, eu e o Joaquim Couto estamos a falar de uma realidade muito complexa e temos as nossas convicções, as nossas motivações. Naturalmente que temos sempre ideias mais ou menos próximas ou divergentes, mas naquilo que diz respeito àquilo que para nós é fundamental neste momento, que é o emprego, que é produzir, que é exportar, aquilo que já muito se diz há décadas que Portugal precisa de exportar, de equilibrar a sua balança comercial, é algo que do ponto de vista da cultura da gestão tem que ser acumulado ao longo de décadas. E aqui os empresários do calçado, em torno da Apicapes, e permita-me a Apicapes fazer aqui a referência ao setor, à associação setorial, têm desde os anos 70 seguido um rumo e uma linha de consolidação da cultura da excelência e do mérito e de responder aos desafios das exigências dos mercados mais exigentes. Para mim é muito reconfortante. Eu que nos anos 90 estive ligado ao setor de calçado, estive por dentro, portanto senti, mas os anos 90 foram os anos 90. Já se produziram grandes alterações, mas essa cultura acumulada de excelência manteve-se. E para mim é muito reconfortante saber que neste momento em Felgueiras as taxas de emprego são as apresentadas, provavelmente as mais baixas do país. Ainda ontem falava com empresários que iam investir a concelhos vizinhos alguns milhões de euros em instalações para empregar centenas de colaboradores para complementarem a capacidade produtiva que em Felgueiras já não dá resposta às exigências do mercado. E esta excelência da Apicapes, digamos, da sua estratégia vinda nos anos 70, traduz-se na excelência não é só dos empresários, dos gestores, dos comerciais, dos acabadores, dos responsáveis pelos designs, pelas costureiras, tudo. Todo o setor, aliás, há dias dizia um empresário que se em tempos eram os modeladores mais cobiçados, agora são os acabadores. Porque a exigência do mercado, a necessidade que o consumidor tem de comprar algo que seja único, distinto e ímpar, leva a que a excelência da resposta dos empresários de Felgueiras e da indústria de Felgueiras seja a das pequenas quantidades, da excelência, da distinção e muitas das vezes o calçado pintado à mão, dar-lhe um cabimento próprio, autêntico e distintivo do mesmo modelo, do mesmo número, mas com nuances de que de facto um acabador potenciou que dois sapatos aparentemente iguais, porque foram feitos a todos os estilos iguais, o acabamento final tem ligeiras distinções que os tornam distintos. E falamos de empresários que... E isto dá valor acrescentado, que esse tem sido o grande desafio e a grande aposta ganha, que é o valor acrescentado pela qualidade, pela marca própria, para este valor distintivo do produto, que do ponto de vista da excelência abrange todo o leque de colaboradores de uma unidade empresarial. Inácio Ribeiro, e falamos de empresários de um setor que não está à espera daquilo que é a máquina do Estado ou do governo. Esse é o grande problema do país. Nós, com todo respeito, eu sou católico. Durante décadas, séculos, era o ouro do Brasil. No século XX foi Nossa Senhora de Fátima. Depois é Nossa Senhora de Bruxelas. E estamos sempre à espera dos outros. E honra seja feita aos empresários de Felgueiras que correm mundo, que correram o mundo. Os pioneiros dos anos 60, 70, 80, muitos deles com dificuldades ao nível da formação académica que tiveram no país, pelas condições que não tiveram em jovens e meninos, mas que os mercados e as línguas externas não foram um problema, foram um desafio. E aqui está a virtude. É ver no obstáculo, não um desafio, mas uma excelente oportunidade. E para nós, por exemplo, Felgueiras e para os empresários de Felgueiras, o essencial da China, mais que problema, é um mercado, é um desafio. E é um mercado que está a crescer. E tem que ser esta a perspectiva, a não subsídio à dependência, a não dependência que os outros têm que fazer por nós. Não nos lamentarmos do que aquilo não fizemos, aquilo que depende de nós, e aí os meus parabéns aos trabalhadores, aos empresários felgueirenses, que já agora, me permitam, e tenho que dizer, já ultrapassa a indústria do calçado. Temos mais indústrias de excelência, ao nível dos têxteis medicinais, que já fazem investimentos vultuosíssimos no estrangeiro. Temos no Kiwi, que somos o principal produtor, e o grosso, o essencial do que se produz de Kiwi é para exportação. É para exportação. E temos também o vinho que damos cartas, porque somos o segundo, portanto temos 3 lugares de pódio e os felgueirenses estão de parabéns. Joaquim Couto, são de facto exemplos que o país precisa nesta altura, mas que nem sempre todos os setores conseguem seguir e ficam sobre esta mancha daquilo que é o desemprego e a recessão. Bem,
Eu concordo com o que acabou de dizer relativamente à dependência do Estado. De facto, muitos empresários em Portugal, por todo o país, habituaram-se a ficar dependurados no Estado e, com isso, criaram condições de alguma subserviência a Bruxelas e ao Estado, não procurando por os próprios meios ultrapassar as situações e desenvolver as suas empresas. Mas queria aqui chamar regredir 20 anos sobre o célebre relatório Porter e sobre a indústria tradicional portuguesa, portanto, nomeadamente o calçado e o têxtil, porque são, quer Felgueiras, aquela zona de Felgueiras, quer o Val do Ave, eram fortes nessa matéria. E nessa altura houve um governante que era Ministro da Indústria na altura, se não estou em erro, e que sonhou aniquilar toda a indústria tradicional portuguesa, nomeadamente o calçado e o têxtil, e substituir por um Silicon Valley qualquer, enfim, que era um sonho americano de altura, mas que a realidade veio comprovar que estava completamente errado. E quem estava certo era o Sr. Porter e o seu relatório, que Portugal deveria apostar na sua indústria tradicional, e no início da década de 90 foram feitos alguns progressos, nomeadamente no Val d'Ave. Eu participei muito nisso, com Guimarães, Famalicão, com o CITEV e com outras organizações do setor, no sentido de a montante e a jusante do têxtil pesado, porque o têxtil pesado estava a desaparecer e desapareceu completamente, mas a verdade é que nessa altura, no princípio da década de 90, a abertura à China e à Organização Mundial do Comércio, obviamente com o Beneplast de Bruxelas, não acautelaram suficientemente a nossa indústria tradicional. E a verdade é que muitas empresas nessa altura ligadas ao têxtil, a montante e a jusante do têxtil pesado, mas o que nos interessava sobretudo era o acrescente de qualificação, o acrescente de mão de obra e de valor acrescentado, de tal modo que o modelismo, que a moda, que a informática, enfim, um conjunto de especialidades ligadas a essas áreas pudessem ser promovidas e pudessem ser acrescentadas. Tem havido uma inversão, na sua opinião? Houve altos e baixos. Neste momento, infelizmente, estamos, eu diria que, a recuperar, porque há aqui um contraciclo. Estes ciclos do Val do Ave, onde eventualmente podemos incluir Felgueiras, também faz parte do Val do Ave, há aqui contraciclos na economia desta sub-região que não acompanham os ciclos económicos e a recessão económica que nós atravessamos atualmente, e até muitas vezes não acompanham a recessão internacional. E há de facto um cluster, se posso chamar assim, de empresários naquela zona que, como referiu o Sr. Presidente da Câmara de Felgueiras, contra tudo e contra todos conseguiram ultrapassar um conjunto de obstáculos, e hoje há boas empresas no Val do Ave, há boas empresas que competem em qualquer mercado do mundo e que, se não forem aniquiladas pela crise nacional e internacional, dentro de 2 ou 3 anos, poderão recolocar o emprego, poderão dar um incremento à qualidade de vida das pessoas do Val do Ave, com empregos melhores, com melhores salários e, obviamente, com melhor qualidade de vida. Eu sou dos que penso que, neste contexto da evolução da economia, estamos no bom caminho, embora neste momento, dadas as circunstâncias, não podemos ainda cantar vitória, porque não é disso que se trata. Mas as câmaras municipais, por neste caso concreto, podem dar um contributo muito importante na diversificação e na procura de parceiros, independentemente das agências governamentais, independentemente das políticas do governo, digamos assim, nacional. As câmaras municipais podem dar aqui um contributo complementar muito importante. Só 2 coisas. Primeiro, ajudando os empresários na procura de parceiros, porque as câmaras podem fazer, independentemente porque são autónomas, na ajuda e na promoção de uma economia alternativa. Hoje, por exemplo, a economia social e a agricultura medicinal e a agricultura
cosmética está aí a começar a aparecer e, portanto, nestas áreas, como alternativa e como desafio à situação atual e incluindo, neste caso, as câmaras municipais, criando também ambientes amigos das famílias, do emprego e das empresas. Enquanto falou aí na questão do Governo, e perdoe-me só voltar aqui um bocadinho atrás, nessa questão do Governo poder ou não também fazer alguma coisa às câmaras, substituírem-se a este Governo, esta noite Pedro Passos Coelho disse que não tem medo do julgamento dos portugueses, nem das eleições, quer europeias, quer autárquicas. Pode haver, de facto, esse peso sobre as próximas eleições de penalizar aquilo que têm sido as políticas seguidas? Sim, não tenho dúvida nenhuma disso. Admito que o Sr. Primeiro-Ministro não tenha medo, mas isso é outra questão. Agora, que tem a história política do país pós-25 de Abril demonstra à sociedade que em situações como esta de grave situação económica, de austeridade no país e de aflição das famílias, das empresas em geral, a primeira reação dos eleitores no próximo ato eleitoral será penalizar, porventura, não sei se muito ou pouco, mas a verdade é que tudo aponta para que isso aconteça nas próximas eleições autárquicas e que, indiretamente, os partidos que não estão no governo possam vir a beneficiar dessa situação. Inácio Ribeiro, esse julgamento é de facto feito nas urnas e nos boletins de voto? De facto, quem julga é o povo, nem o povo é que vota. A nossa democracia já tem quase 40 anos. Creio que já foi mais assim, que já foi mais penalizante do ponto de vista da reação ser mais imediata. Estou em querer cada vez mais o cidadão, o português, a portuguesa, distinguem as situações da governação local, da governação nacional, da governação europeia. É óbvio que há sempre aqui um efeito de contágio do desgaste. Agora estou em crer que já foi mais evidente e que agora será maior a distinção dos atos eletivos até pela maturidade da democracia. Mas naturalmente que os votantes são os mesmos. Os eleitores são os mesmos e os eleitos, com as nuances próprias da vida partidária, rodam em torno dos mesmos grupos. E naturalmente que haverá por essa via, naturalmente, o seu julgamento do povo. Não creio que seja tão intenso quanto se possa anunciar. Inácio Ribeiro, agradeço por ter estado Muito connosco neste obrigado, último jornal. Muito obrigada também, Joaquim Couto, por ter estado connosco. Olhamos agora a capa do